Queridas pessoas que nos ouvem, esse é o podcast Memórias, Culturas e Afetos, projeto Egressas e Egressos, feito para ouvir e papear com egressas e egressos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Ciências Humanas, a FCH, da Universidade Federal da Grande Dourados. Nesse espaço, a gente vai conhecer projetos, monografias, dissertações e teses dessas e desses pesquisadoras e pesquisadores de diversas áreas, dedicadas à produção, difusão e divulgação científica do conhecimento. Vamos também conversar sobre alguns aspectos da vida e dos desafios e oportunidades desenvolvidos no interior da universidade. Hoje, o nosso convidado é o Matheus Souza Giareta, que possui mestrado em psicologia na linha de pesquisa Processos Psicossociais, ou seja, ele é mestre em psicologia pelo programa de pós-graduação da UFGD e atua como psicólogo clínico e nas políticas públicas de assistência social. É membro da Escola de Psicanálise Corpo Freudiano. Boa tarde, Matheus, tudo bem? Bom, nós somos, meu nome é Náshila da Reis, sou professora visitante do programa de pós-graduação em História da UFGD e eu sou coordenadora, assim como a Daniela Pérez, que também vai conduzir algumas conversas aqui nesse podcast. Ela é professora visitante do programa de pós-graduação de psicologia. Bom, vamos receber o Matheus hoje e já começar com uma perguntinha, né, Matheus? Conta pra gente um pouco da sua pesquisa, por que você considera essa pesquisa importante para a sociedade, por que é importante divulgá-la, e é isso, bom bate-papo para todo mundo. Olá, eu me chamo Matheus e nesse áudio eu venho explicar um pouco sobre a minha pesquisa, né, de mestrado, que foi realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia na Universidade Federal do Grande Dourados, na linha de pesquisas processos psicossociais. Eu realizei uma pesquisa bibliográfica, na qual teve o seu método análise do discurso. O título da minha pesquisa é Discurso Neoconservador, Neoliberal, Vidas Precarizadas e Subjetividades Homossexuais Associadas ao Vicida. Para que a gente pudesse chegar nesse título, nós estudamos teorias latino-americanas, decoloniais, pela perspectiva movimento decolonial, onde fizemos uma busca, né, e um resgate das origens, né, origens dos conceitos coloniais, patriarcais, sexistas, homofóbicos, machistas, misóginos desse país, ao qual são responsáveis por grande parte do sofrimento mental de pessoas que se reconhecem como pessoas LGBTQIAPN+, neste Brasil e parte do mundo. A nossa pesquisa basicamente foi analisar os discursos, os textos que apareciam nos anos 80 em relação à origem, né, do HIV e AIDS, do VICIDA, né? A gente optou por utilizar os termos na língua portuguesa para valorizar o nosso idioma, né, a nossa gramática e também tornar mais acessível a pesquisa para quem fala o idioma português também, né? Mas estamos tentando traduzir, fazer essas adaptações. Então, nós buscamos identificar nessas mensagens por trás do discurso, assim como Foucault dizia, né, que os discursos eles devem ser escavados porque existem outras mensagens por trás dos textos onde realmente querem dizer aquilo que não dizem, né? Aquela questão de ditos e não ditos. Então, nós acreditamos que grande parte dos discursos que foram evidenciados nesse momento neoliberal e neoconservador, a partir dos anos 70, na ascensão do neoliberalismo, acreditamos que são a ponte para que chegue até o sofrimento psíquico, até essa ordem natural, essa ordem que traz centralidade na normatividade, na normalização das pessoas.
ela resgata, ela é uma reestruturação capitalista e colonial. Por isso dizemos que o colonialismo ainda existe. E as instituições, como a igreja, como o governo, as escolas, elas atuam para que essas ideologias neoconservadoras e neoliberais atuem, atravessem as subjetividades, fazendo com que elas entendam que elas devem seguir algum padrão, uma ordem social ao qual foge do seu próprio desejo, trazendo sofrimento mental e até mesmo autoextermínio. Obrigada, Matheus, por compartilhar com a gente um pouco desse teu trabalho tão sensível e desafiador, né? E que, claro, discute os processos de subjetivação, né? Os dispositivos psicológicos, sociais de subjetivação, mas também contextos específicos muito interessantes, né? O contexto dos anos 80 e 90, em que a AIDS foi uma epidemia, considerada uma epidemia, e que criminalizou a homossexualidade, né? Um contexto que a gente tem que olhar e aprender bastante, né? Como os preconceitos muitas vezes são alçados a categorias científicas. Aqui a gente está. Esse é o espaço de desfazer esses preconceitos, né? Ahn, Fala para gente agora o que te levou a escolher o programa de pós-graduação em psicologia da UFGD, entre tantos outros que tem por aí. Eu escolhi o programa de pós-graduação em psicologia na UFGD principalmente pela boa reputação que a universidade tem, pelo compromisso com a sociedade, pelo empenho que ela tem em desenvolver pesquisas de qualidade, de ponta, extremamente maravilhosas. Eu gosto demais da UFGD. Me lembro de muito tempo atrás, quando eu ainda estava no ensino médio, o meu sonho era estudar na UFGD, na Universidade Federal da minha cidade. E, e isso se concretizou após a graduação. Eu não fiz a graduação na UFGD, mas eu passei em alguns cursos lá e eu ganhei uma bolsa de estudos na Unigran, que é a universidade particular da cidade também. No entanto, eu retorno para a UFGD para realizar o meu mestrado, que era o meu sonho. Eu sempre gostei muito de estudar, muito de ler, muito de pesquisa, de comunicação. Então eu retorno e termino e concluo o meu mestrado. Durante o curso, os maiores momentos, assim, mais importantes e mais marcantes foi descobrir coisas. Eu digo que o mestrado abriu os meus olhos, né? Limpou toda essa nébula que existia em relação às políticas, né? Que existem que existem nos discursos, que cercam os nossos corpos e faz com que nós performamos, que a gente performe coisas que não somos. Então, quando a gente faz uma pesquisa, a gente faz uma pesquisa com o corpo. Você atua dentro diretamente na sua pesquisa. Então, você fala sobre aquilo que te dói, daquilo que te causa angústia, daquilo que é um mistério para você, até muitas vezes. E você ir encontrando pistas, entendendo algumas coisas, isso é muito satisfatório. Você vai percebendo que a própria pesquisa é a sua vida. Então você escreve, você tece um tecido sobre a sua própria vida. E é muito bom você terminar a pesquisa e perceber o quanto você foi transformada e transformado de dentro para fora. Na verdade, de fora para dentro, né? Porque tudo vem de fora, te atravessa e você se transforma. Então, o mestrado, a pesquisa é um momento lindo, mas também triste. É magnífico passar por isso. Triste porque você consegue encontrar assim muitas respostas e justificativas para muitas coisas, as quais nós também nos encontramos.
passando por aquele problema, por aquela situação. Então, ter vivido isso e estudar aquilo e isso é muito pesado, mas é muito potente. E nós precisamos fazer uma escrita com o corpo, com a sua vida. Sim, sim, interessante, né, Matheus, ver esse movimento de aproximação entre a pós-graduação e a sociedade, a partir de trabalhos como o teu, né, em temas sensíveis, importantes, que envolvem gênero, sexualidade, processos de subjetivação. Enfim, mostram que a universidade está viva, conectada com a vida das pessoas, né? Não é um espaço de saber acadêmico, de produção intelectual apartado da sociedade, né? A universidade, a pós-graduação, serve à sociedade, né? A partir dessas pesquisas como a tua. Para quem está começando ou pensando em fazer uma pós hoje, que conselho você daria? Eu, eu não ouvi nada antes de iniciar o mestrado de outras pessoas. Muito pelo contrário, eu fui bastante criticado, mas o que importa é que as pessoas que me amam de verdade, e eu mesmo acreditava nisso. Mas se eu pudesse aconselhar outras pessoas em relação aos desafios, seria não desista, não tenha medo de entrar em contato com aquilo que já te feriu, com aquilo que você acha que pode ser novamente reviver uma situação a qual te fez muito mal, muito triste no passado ou que ainda vive, né? Então, não desista, seja resistente, força, que tá tudo certo no final. Interessante, né, que você mencionou as críticas que recebeu por tomar a decisão de seguir o caminho acadêmico. Esse é os podcasts e hoje em dia as mídias sociais, os dispositivos tecnológicos que a gente incorporou nas ciências humanas como recursos de diálogo e de interação, talvez nos ajudem a compreender a imagem, né, que circula, as imagens do senso comum sobre a pesquisa, sobre a ciência, sobre a universidade. E a gente entende que é divulgando pesquisas como a tua, né? Esse é um caminho. Existem outros, e um deles é também discutir a questão do mercado de trabalho, que certamente será tema de novos podcasts, novos episódios do Memórias, Culturas e Afetos. Matheus, você quer compartilhar com a gente as suas atividades mais recentes, o que você tem feito? Eu estou envolvido em atividades acadêmicas, realizado pelas professoras e professores da FCH da UFGD, assim como a professora Daniela, e que é um projeto de extensão, né, ao qual nós participamos de atividades audiovisuais, manuais, relatos, também escrevemos textos. Essa é a minha atividade acadêmica atual. Gostaria de participar de mais, no entanto, outros obstáculos no caminho não foram favoráveis para que isso aconteça, mas eu tenho muita vontade de continuar. Eu gosto muito do meio acadêmico, fiz o mestrado no intuito de um dia poder trabalhar com isso, né, de educação, de docência, mas no momento eu sou servidor SUS. Sim, é muito importante, né, que você possa atuar na tua área, no teu campo de formação, de especialização, estrito sensu, que é o que se faz na pós-graduação, né, no mestrado, você é mestre, e esse nosso projeto, Narrativas, é um projeto de extensão vinculado à Faculdade de Ciências Humanas da UFGD, e ele se chama, não nunca é um título bacana, né? Os títulos acadêmicos. Essa é uma questão que a gente também trabalha para modificar, se chama Narrativas, Experiências de Egresso, é um título comprido, mas foi muito bem acolhido, e um dos motivos a gente entende que é também por conta do objetivo de criar redes, né? De criar redes entre egressos e egressas de mestrado, de doutorado, porque
nessas redes a gente tem mais chances, né, de trabalhar no coletivo, de produções coletivas, de inserção em postos de trabalho, em produções de livros, livros eletrônicos, podcasts, videocasts, audiobooks, né? Então, hoje a gente tem uma gama de possibilidades de fazer coisas juntas, mas em rede, né? Contando então com essas diferentes culturas, memórias e afetos que circulam aqui na universidade. Muito, muito obrigada pela tua participação. Agradecemos imensamente ao Matheus Giareta, mestre em psicologia pela UFGD, e a todas as pessoas que nos ouvem. Grande abraço. Esse foi mais um Memórias, Culturas e Afetos, projeto Egressos da FCH UFGD. Até a próxima.